É uma daquelas coisas que qualquer médico, em qualquer especialidade, tem que saber. Especialmente para cada mulher. Não há infecção bacteriana mais comum na história da vida de uma mulher do que infecção urinária. Isso aqui é só para dar uma ideia de epidemiologia, não vai perder tempo. Só chamando a atenção aqui, 50% das mulheres adultas são acometidas de infecção urinária durante sua vida. E 11% das mulheres relatam infecção por ano. É uma quantidade imensa de infecção, por isso que é extremamente importante. Aqui a gente fala infecção urinária cistite, que é o dia a dia, né? Então, veja lá, infecção não complicada é 25 casos de cistite para um pielonefrite. Pielonefrite é outra doença completamente diferente. É como você ter o IVAS e ter pneumonia. Aqui dá uma ideia para vocês, por exemplo, de acordo com a idade. Na relação, por exemplo, na fase inicial, antes dos 70 anos, a relação é 50 para 1. Então, é uma doença da mulher mesmo, né? É raro a infecção do homem. Cistite no homem, vão ver, é raro. E depois de 70 anos, não. Olha que depois de 70 anos começa a aparecer a infecção do homem. Por quê? É complicada. É obstrução prostática, usualmente, disfunção vesical e coisas desse tipo. Bom, do ponto de vista da patogenia, por que a mulher pega na infecção urinária? Todo orifício nosso, já falei para vocês, é contaminado. Tem uma vasta flora mista cutânea e fecal saprófita, inclusive dentro da bexiga. O microbioma tem demonstrado que dentro da bexiga está cheio de bactéria, igualzinha que tem no introito vaginal da mulher. Essa flora vaginal normal, especialmente o Lactobacillus crispatus, 90%, protege contra a colonização por bactéria patogênica. Uma das coisas que se sabe é que coito frequentemente desencadeia essa infecção ascendente por bactéria patogênica. Então, só para mostrar um gráficozinho, a proximidade da bactéria que vem de origem fecal, ela contamina o períneo e introito vaginal, e aí ela simplesmente migra pela uretra. Vendo? Bactéria fecal ou da pele. No caso da pele, vamos ver a bactéria relacionada com isso. É um Staphylococcus saprophyticus, que é de pele, ou um gram-negativo, que migra pela uretra, até chegar na bexiga. Vendo? Então, essa aderência, não é bem uma contaminação, é uma aderência da bactéria que fica fixada e que, eventualmente, né, pela proximidade anatômica ao trauma, não seja trauma, é a parte mecânica do coito que favorece a entrada da bactéria. Então, inicialmente, a bactéria entrou, vocês vejam que a Escherichia coli é uma bactéria que tem, eu vou descrever daqui a pouco, tem flagelo, portanto, tem mobilidade na urina, tem fímbria, esses pelinhos em volta, na ponta da fibra tem o que a gente chama de adesina, ou seja, ela reconhece um receptor na mucosa urogenital e fixa, que tem um receptor. Na hora que fixou, é o que aconteceu aqui neste cima, uma única bactéria se multiplicando. Aí, ó. Quer dizer, uma única bactéria fixou e agora está multiplicando dentro dessa colônia, tá vendo? É isso aqui, a colonização. Depois pode ter invasão uroepitelial, eventualmente ascender para os rins, né? Aí, sobe, dá pielonefrite. Toda pielo deixa uma cicatriz irreversível. É que nem pneumonia. A pneumonia cura, mas aquela parte do pulmão que a pneumonia ficou destruída, parte dela, né? No rim acontece a mesma coisa. Tem mecanismo de defesa. O principal deles, evidentemente, é o próprio fluxo urinário. Se a bactéria entrou, ela pode ser expulsa durante o fluxo, né, o fluxo urinário. Fator antiaderente é importante. Vamos lembrar de novo, o uromucoide. O uromucoide é o muco. E, olha aqui a uromodulina, a proteína de Tamm-Horsfall, aquela produzida pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle. Também é fator antiaderente. E tem os imunitários de mucosas. Esfolia a célula, né? Secreção ureterial de citocina e quimocina, atividade bactericida prostática, que é importante no homem, né, por exemplo. Além do nome, evidentemente, anatomicamente ser diferente, porque a uretra da mulher é muito curta. A uretra do homem, evidentemente, é bem maior do que a uretra feminina. A bactéria tem virulência. Escherichia coli, especialmente, eu já mostrei para vocês o flagelo, a adesina da fímbria, ela secreta toxina que lesa a mucosa, consegue ter a captação de ferro para multiplicação. O proteus também tem flagelo, também tem fímbria, também tem toxina. E lembre-se, o proteus é o principal bactéria que secreta urease e que alcaliniza a urina, como nós falamos na aula anterior.
Tem fatores de risco para infecção urinária, que pode ser iatrogênico ou drogas, comportamental, anatômico, fisiológico e genético. Iatrogênico ou droga, vamos lembrar, o catéter vesical, que é uma infecção sempre complicada, o uso de antibiótico, que altera a flora vaginal, espermicida e diafragma também altera a flora. Okay? Comportamental é coito e obesidade, anatômico ou fisiológico, refluxo, que é uma alteração, evidentemente, né, anormal, sexo feminino, gravidez, menopausa ou disfunção vesical, vocês vão ver na urologia. E como tudo na vida tem a tendência genética, né? No caso, a suscetibilidade da seroepitelial à infecção, a densidade desse receptor que a bactéria adere, propriedades do muco favorecem, né? O muco é para imobilizar a bactéria. Tem certas mulheres em que o muco não imobiliza, a bactéria consegue, né, facilmente causar infecção. Então, é uma junção de fatores, uma conjunção de fatores de risco para infecção urinária, que infelizmente incide na mulher com mais frequência. A gente classifica infecção em não complicada e complicada, nós já vamos definir daqui a pouco, adquirida lá na comunidade ou do hospital é sempre complicado, esporádica ou recorrente, aguda ou crônica. Tá? E ela pode ser alta, no caso rim, pielonefrite, e baixa, cistite, uretrite, prostatite e orquiepididimite. Eu vou falar só na pielo e cistite e o resto a urologia se encarrega. Então, a complicada e não complicada a gente bota no gráficozinho. Se vocês tiverem o gráfico anterior, como atualmente qualquer infecção renal é complicada, não existe não complicada, então eu tirei aqui, tinha uma flechinha que dizia também não complicada a pielo. Não. Hoje se considera qualquer pielonefrite, sem exceção, complicada. Tá? Não tem mais a pielo não complicada. Por definição, qualquer infecção, além da bexiga, a gente chama de complicada. Então, essas, mesmo a recorrente na mulher, como nós vamos ver, é de baixo risco. Né? Especialmente a gente pensa em urosepse. Já a complicada, aquela que é hospitalar, não é, né, adquirida na comunidade, né? Essa tem muito mais chance de, especialmente associada com catéter e ovo, de causar urosepse. Tem alto risco de urosepse. Nós vamos ver depois a importância disso. Então, a não complicada, infecção presumidamente confinada à bexiga, portanto, cistite simples. Essa é a infecção não complicada. Passou da bexiga, qualquer outro lugar, já é complicado. A pessoa não pode ter nenhuma normalidade anatômica ou funcional e não foi cateterizada ou fez uma cirurgia urológica. É a mulher lá na comunidade, quase sempre entre 18 e 40 anos, com vida sexual ativa, não grávida. Engravidou, complicado. Então, é o mais comum que vocês vão ver na prática do dia a dia. Ou talvez algumas de vocês também já tiveram infecção urinária cistite. A microbiologia, Escherichia coli, que eu já falei, é grande, predomina assim, praticamente 70% a 90%. Depende de onde vocês trabalham, vocês vão ter que saber do laboratório de vocês o que é que predomina. Aqui o Santa Luzia, por exemplo, é exatamente isso que está aí. Depois, em segundo lugar, vem o Proteus e a Klebsiella, 10% a 15%. E o único gram positivo, que é aquele de pele, que normalmente o nome já diz, né? Estafilococcus saprofíticos, 5% a 10%, que podem entrar na bexiga e causar infecção. Então, Escherichia coli é a grande bactéria, né? E os sinais e sintomas? É o clássico, é disúria. Hoje, disúria é considerado, assim, o central no diagnóstico de infecção do trato urinário, com graus variáveis de, certo? Então, tem que ter disúria, aí sim, polaciúria, urgência miccional, início ou piora de incontinência, às vezes dor ou pressão hipogástrica ou genital, hematúria macroscópica em 1/3, okay? Urina um pouco fétida ou turva. Agora, a presença de febre e calafrios sugere a presença de pielo e, portanto, infecção complicada. Cistite normalmente não dá febre e calafrio. Nós vamos ver depois pielonefrite, que tem mais ou menos 1/3 em que começa com dor lombar, febre e calafrio, sem ter o sinal de cistite. Mas normalmente você tem cistite, sinais, né, de cistite, sinais e sintomas que evoluem para pielonefrite. Mas em 1/3 nós vamos ver que não existe isso. Cistite, febre e calafrio, já deve estar com pielonefrite. O grande problema da disúria polaciúria é o diagnóstico diferencial, que é chamada síndrome uretral aguda, ou seja, é uma uretrite.
que a grande causa no nosso meio pode ser clamídia, ou é uma DST, né? Ou é clamídia, ou é gonorreia, ou é tricomoníase, ou é herpes, ou é monilise, e assim por diante. Ou seja, uma infecção da uretra ou da cervix uterina. Tá? Sem piúria, quando a gente faz um exame da urina, tem disúria e polaciúria, mas a urina está limpinha, às vezes a gente não sabe. Pode ser trauma do coito, pode ser a frio, ou causa ignorada, que a gente não sabe. E tem outras causas, vamos lembrar, litíase urinária, da disúria e polaciúria. Quando chegar alguém para vocês na emergência, cólica renal, e já está com disúria e polaciúria, eu sei que o cálculo está querendo entrar na bexiga. É na junção, né, uretero-vesical, que é o grande problema de entrar. Então, chegou com disúria e polaciúria, eu sei que está entrando na bexiga. E tem outras coisas da bexiga. A síndrome da bexiga dolorosa, a síndrome uritária da menopausa, anormalidades da uretra, doença inflamatória pélvica, carcinoma in situ da bexiga, alguma coisa que irrita e que dá disúria e polaciúria. Vamos ver um casinho clínico rápido. Mulher com 33 anos de idade procura atendimento médico em virtude de disúria e polaciúria há 24 horas. Tá? Nega dor lombar, febre ou calafrios. Nega hematúria. Exame físico inexpressivo. Questionada, a paciente revelou que está envolvida sexualmente com um novo parceiro e que observou secreção vaginal com ligeiro odor nos últimos dias. Exame parcial de urina revela 40 mil leucócitos por ml e a presença de inúmeras células escamosas, né, que sugere contaminação vaginal. Pesquisa na secreção vaginal para Chlamydia trachomatis foi positiva. Medicada com dose única de azitromicina, 1 grama oral, com resolução total do sintoma. Então, aquele que sugeri inicialmente, né? Tá, 24 horas com disúria e polaciúria. Tá? Questionado, viu direitinho, orienta em relação ao que possa ser. Portanto, a gente usa desses critérios positivo e negativo para saber se é cistite ou não é cistite. Então, por exemplo, hematúria é um critério importante. Se tem cervicite ou tem outra coisa, não vai dar hematúria, evidente, né? Vai dar secreção vaginal, vai dar disúria, polaciúria, mas não vai dar hematúria. Da mesma maneira, dor lombar, o Giordano e assim por diante. Ou negativo, ou leucorreia, ou queixa de leucorreia. Isso é importante. Então, mulheres com pelo menos 2 sintomas urinários, disúria e mais alguma coisa, disúria, polaciúria e urgência, e ausência de leucorreia, tem mais de 90% de probabilidade de ter infecção do trato urinário. Então, sempre leve isso em consideração, nesse binômio de disúria e polaciúria, né, para não fazer o erro, como nesse caso clínico que eu estou apresentando, e dizer, não, isso é cistite, eu vou tratar a cistite. O tratamento da cistite não trata a clamídia. Pielo não, pielo é outra doença. Dor lombar localizada, febre, calafrios, sintomas vasovagais, né? Náusea, vômito, sudorese, mal-estar, cefaleia, sintomas urinários prévios, em até 20%, ou seja, aquele que eu disse, primeiro começa com cistite para depois dar pielo, 1/5, a 1/3 não tem sintoma antes. O exame clínico pode ter, por hipercussão lombar, lembre-se, se a infecção atingiu a cápsula. Se a infecção tiver o parênquima renal, mas não atingiu a cápsula, não tem nem dor lombar, nem Giordano. Vai ter febre, calafrio, mas sem dor lombar ou Giordano. Eventualmente, pode lembrar que na criança ou no idoso, uma infecção urinária pode ser assintomática, né? Ou com sinais e sintomas específicos, especialmente criança, né? Mal-estar, fadiga, náusea, dor abdominal, criança fica mais irritada, né? Mas nós estamos falando aqui adulto, criança da pediatria. Parcial de urina, na cistite simples, às vezes, a gente não precisa fazer. Veio uma clínica clássica, não é DST. Eu não vou pedir um parcial de urina para o dia seguinte, a não ser que vocês estejam no local e vocês possam fazer ali, no atendimento, o exame de urina. Aí é outra história. Faz o exame de urina no instantinho, está pronto para corroborar o diagnóstico. Agora, na suspeita de fielo, é obrigatório fazer cultura com TSA. O que vai encontrar? Leucocitúria, bacteriúria, hematúria, em 50% dos casos vai ter hematúria microscópica. O teste do nitrito pode dar positivo, lembrando que é só para bactéria gram-negativa o teste do nitrito. O Staphylococcus saprophyticus, por exemplo, pode estar dando cistite, não converte o nitrito. Esterase leucocitária positiva, não é? Cilindro em pialefrite tem um percentual baixo, pode ver. Pode alterar a cor da urina pode ficar com uma cor, dependendo se tem mais sangue ou menos sangue, né? Pode ficar mais turva, coisa desse tipo. Tá? Isso é que pode ser parcial de urina, evidentemente, alteração da cor e observação direta. O paciente pode contar para vocês, né?
os sinais, os sintomas aqui, ó, urina feta ou turva, né? Vai mudar a característica da urina. Vamos lembrar, no entretanto, que leucocitúria pode ser, vamos lembrar, infecção ou inflamação, né? Muitas vezes é comum a pessoa ter em casa com sinais e sintomas de cistite, ou estou com cistite, abre uma gaveta, tem um comprimido, já toma. Depois vai consultar, a cultura não cresce nada. Esse antibiótico na urina não vai deixar crescer a bactéria. Pode ser contaminação vaginal, especialmente quando tem muitas células escamosas, né? Litíase da leucocitúria, nefrite inicial crônica, glomerulonefrite, falei para vocês isso, cistite intersticial ou acima da bexiga dolorosa, tumor uroepitelial e tuberculose. Então, a clínica é fundamental nesse caso para fazer o diagnóstico diferencial daquela leucocitúria, né? Para não dizer assim, a urina está cheia de leucócitos, deve ser infecção. Não, não necessariamente. pH urinário, vou lembrar muito rápido, vamos lembrar que a bactéria obrigatória que produz urease alcaliniza a urina. E o clássico é pensar o proteus, porque, olha, Escherichia é muito raro. O nitrito, vamos lembrar, é bactéria gram-negativa, que podem produzir a enzima nitrato redutase. Quem é que faz isso? Escherichia coli, proteus e enterobacter, aqui, ó. Então, a gente usa desse conhecimento, como eu falei na outra aula. Então, infecção urinária, teste o nitrito positivo. A gente olha para o pH. Se o pH é alcalino, deve ser proteus, Klebsiella e enterobacter. Se o pH for ácido, não alcalinizou a urina, não alcalinizou a urina, a gente pensa em primeiro lugar em Escherichia coli, que é, de longe, a principal causa, eventualmente o enterobacter. Então, os dois testes nós vimos, o nitrito, mas o pH sugere a infecção. Urocultura. Se você vai fazer o diagnóstico de cistite, fazer exame do urina, pedir cultura com TSA, vai ficar pronto daqui a 3 dias. Em 3 dias já tratei o paciente. Mas às vezes precisa fazer, né? Se eu suspeitar de infecção complicada, especialmente pielonefrite, por exemplo, eu vou pedir cultura de cara. Não interessa que eu vá tratar como cistite. Eu vou começar tratando como cistite e esperar o resultado da cultura. Se a cultura vem depois positiva, não é? E se evoluiu para pielonefrite, eu já estava fazendo o tratamento. Quando o paciente, eu fiz um tratamento inicial adequado e o paciente, em menos de um mês, está com infecção urinária de novo. Opa, tem alguma coisa aqui que está aí, né? Que não está certo. No homem, não. O homem apareceu com suspeita de infecção do trato urinário, sempre fazer cultura, porque sempre é complicado. Sempre. O homem faz infecção na criança, lá no pós-natal, porque é complicado, ou idoso, obstrução. Defeito anatômico na criança, obstrução no idoso. Próstata. E qual é o critério da cultura que a gente usa? Se o paciente não tem sintoma nenhum, é o achado de exame de urina, tem que ser 10 na quinta, 2 vezes na mulher, e 10 na quinta, 1 vez no homem. É muito raro acontecer isso. Okay? Mas nós vamos discutir bactéria sintomática daqui a pouco. Na infecção não complicada, cistite 10 na terceira. Presta atenção, 10 na terceira. Ou seja, a pessoa tem sinais e sintomas de cistite não complicada, clássica, 10 na terceira. Não preciso ter 100 mil colônias. Okay? Se é pielo, não, eu preciso de 10 na quarta. Se é infecção complicada, aí sim, 10 na quinta na mulher, 10 na quarta no homem. Certos pacientes eu preciso, mesmo de 10 na segunda a 10 na terceira, por exemplo, pós-transplante, cateterizado, sintomático em uso prévio de antibiótico, tá? Aí 10 na segunda ou 10 na terceira. A gente sabe, aspirando a bexiga, fazendo aspirado suprapúbico, que não tem nada, não tem nenhuma bactéria na bexiga patogênica. Tem bactéria saprófita, como eu disse a vocês, uma flora inteira lá dentro, mas que nessa cultura normal nossa não se pega. A gente só pega com técnica de DNA. Né? Qualquer crescimento, portanto. Funciona a urina. Qualquer crescimento, não importa quanto, é infecção, não pode ter bactéria na bexiga. Isso é importante, esse critério de 10 na quinta e 10 na terceira. Porque aqui, antigamente, diziam, não, tem que estar 10 na quinta, 100 mil para ser infecção. Aí você perderia essas mulheres que têm infecção entre 10 na terceira e 10 na quinta. Ou seja, de 1.000, 10 mil até 100 mil colônias. E a bacteriúria assintomática? É um paciente sem sinais ou sintomas sugestivos de infecção, porém com cultura positiva para uma única bactéria, usualmente Escherichia coli. Ou seja, faz um exame de urina, tem
usualmente tem bacteriúria e leucocitúria, mas não sente nada. Aí pega a cultura, dá positivo e trata. Okay? Tem uma prevalência alta em certas populações. Por exemplo, em paciente idosa, 30% a 50%, 10% a 20% diabetes. Cateto urinário, então, a grande maioria, né? Principalmente daqueles com portador de lesão medular. Você só faz rastreamento e cultura em grávida, na primeira visita pré-natal, ou entre a 12ª e 16ª semana de gestação, que ocorrer primeiro, né? E antes de qualquer procedimento urológico. Você jamais vai fazer um procedimento urológico se tiver infecção lá dentro. Você tem, portanto, fazer o rastreamento, só. Okay? Então, está aqui para lembrar, você só faz o rastreamento para o diagnóstico de bacteriúria assintomática da grávida e antes de qualquer procedimento urológico. Você não faz idoso da comunidade em casa de retiro, cateto uretral de demora, mulher pré-menopausa não grávida, paciente diabético bem controlado, paciente com lesão medular, antes de cirurgia do quadril, pós-transplante renal neutropênico, trato urinário reconstruído ou disfuncional. As exceções, né? A grande maioria está aqui, ó. Essas duas de cima. Paciente idoso, paciente com cateto uretral de demora, você não trata. Caso clínico, de novo. Mulher com 76 anos de idade é admitida ao hospital para cirurgia eletiva de colitis. Fizeram um exame de imagem, ela está com a vesícula biliar cheia de cálculo, uma cirurgia eletiva. Exames pré-admissionais são pedidos em rotina. Revelaram leucocitúria e bacteriúria. E a urocultura foi pedida, né? Tem leucocitúria e bacteriúria. 10 na 5ª unidade, formadora de colônia de Escherichia coli. Embora assintomática, foi medicada com ciprofloxacina, 500 mg de 12 em 12, a cirurgia foi adiada e ela teve alta no hospital. Não pôde fazer a cirurgia. Após uma semana de tratamento, passou a apresentar diarreia intensa, febre com calafrios, queda do estado geral, testes para toxina e da glutamato hidrogenase foram positivos para a Clostridium difficile. A paciente teve que ser reinternada, medicada agora com vancomicina intravenosa, metronidazol por 10 dias. Então, vocês viram, um tratamento inadequado, porque uma bacteriúria, esse é um caso clínico, está publicado no British Medical Journal. Então, vocês viram, uma bacteriúria assintomática que não indicava tratamento, porque era assintomático, o nome está dizendo, né? Não precisa tratar. Levou uma complicação que podia ser fatal, inclusive. Então, lembrando aqui embaixo, infecção por Clostridium difficile ocorre comumente após tratamento com clinda, fluoroquinolone, cefalosporina, ampicilina e amoxicilina. Então, não tratar paciente quando não precisa. Bacteriúria assintomática. Não quer dizer que o idoso não possa ter infecção, pode. E aí o critério clínico vai incluir os seguintes sinais e sintomas. Ó. Febre, confusão mental, disúria aguda, piora de polaciúria ou urgência, início de incontinência ou urgência que não tinha antes, hematúria grosseira, está urinando sangue, desconforto ou dor hipogástrica, dor lombar, que aí sugere pielonefrite. Tá? Os testes laboratoriais, eu só vi que alguém perguntou aqui se, na parte de sintoma, o professor falou que tem disúria, mas qualquer outro sintoma. Sim, disúria central, que eu estou demonstrando aqui. Ó. Né? Tem que ter alguma outra coisa. No caso do idoso é diferente, que pode começar já com dor lombar, confusão mental, começa a ter incontinência. É o idoso que não tinha incontinência, começa a ter a mulher, especialmente mulher idosa, né? Começa a ter incontinência, por exemplo, ou começa a urinar sangue, pensar em infecção. Então, bacteriúria. Pois não, pode perguntar. Alguém tem uma pergunta? Então tá. Bacteriúria, piúria, né? Se o exame da fita revelar nitrite, esterase leucocitária negativos, nenhum outro teste é necessário, não deve ter infecção. Tá? Agora, atitude expectante ou retardar o tratamento é associado com bacteriemia e mortalidade, ou seja, o idoso que começa a fazer infecção urinária tem que ser reconhecido e tem que ser tratado. Mas isso não é bacteriúria assintomática. A bactéria assintomática é o idoso que não sente nada. É aquele que tem o cateto de demora que não sente nada. É a mulher pré-menopausa não grávida que faz o exame de rotina e não sente nada. O paciente diabético bem controlado, mas não sente nada. Isso é bacteriúria assintomática. Se for idoso e tiver sintoma, qualquer desses aqui, corroborado pelo exame de urina, tratar.
O que você trata? O tratamento empírico da cistite não complicada na mulher. Tem estratégia hoje sem antibiótico e com antibiótico. Na estratégia sem antibiótico, alguns estão sugerindo que o quadro é leve, não tem fator de risco nenhum, você pode usar um anti-inflamatório não hormonal, que às vezes responde bem. Há a possibilidade também, a gente sabe, que mesmo sem nada, uma cistite de leve pode curar sozinho. Ou seja, a cistite é uma infecção autolimitada da mucosa da bexiga. Se ela for de leve, não tem mais nada, anti-inflamatório, observa. A grande maioria, entretanto, é precisar de antibiótico. E o antibiótico a gente dá normalmente por 3 dias, a gente vai dar de 5 a 7, se já chegou com sintomas há mais de uma semana. Se for mulher com idade de mais de 65 anos, já na pós-menopausa, dá para uma semana. A nitrofurantoína, se for um antibiótico de escolha, requer 5 a 7 dias. Tá? Se usar diafragma ou teve infecção recente, também tem que tratar 5 a 7 dias. O diabético é questionável, alguns recomendam. Se for mulher em idade jovem, na fase reprodutiva, de vida sexual ativa, tem que ter certeza que não está grávida. Tem antibióticos que você não pode usar na gravidez. Então, suspeitou, conversa. Como é que está a menstruação? Está em dia? Está atrasada? Qualquer suspeita faz um testezinho rápido de gravidez. Tá? Como analgésico, para aliviar o sintoma, a disúria e polassúria, que incomoda para burro, você pode dar fenazopiridina. Lembre-se que a fenazopiridina emprega na urina com uma cor avermelhada. Então, às vezes, a mulher que não estava tendo hematúria, mas está com disúria e polassúria, está incomodando, toma o pirídeo da vida, fenazopiridina. Aí a urina começa a ficar vermelha, pensando que está piorando. Não. Avisar para a paciente que pode ser do próprio medicamento. A escolha antibiótica é importante. Olha aqui, ó, 15% de todos os antibióticos usados no mundo são para o tratamento da infecção urinária. Tão comum é a infecção urinária. O que é que a gente usa? Aqui é mais ou menos um gráficozinho assim. Estratégia sem antibiótico seria o anti-inflamatório. Com antibiótico, a gente tem que saber, de primeira linha, se o paciente tem resistência ou não da Escherichia coli a sulfametoxazol trimetroprima, que seria o primeiro de escolha para você fazer. Se tiver resistência menor do que 20%, você pode usar. E se não tiver alergia a sulfa? Lembre-se que é sulfa. O paciente tem que dizer para vocês, já usei sulfa e não tenho alergia. Ainda a primeira linha, especialmente se tiver resistência a Escherichia coli maior do que 20%, seria nitrofurantoína e fosfomicina no nosso meio, que a pivmecilina ainda não tem no mercado brasileiro. Não tem. A alternativa, nós vamos ver, seria o beta-lactame com o fluoroquinolone. Então, se você for usar sulfametoxazol trimetroprima, é a dose habitual, 3 dias. Se for usar nitrofurantoína, vamos lembrar, é 5 a 7 dias. Okay? Se for usar fosfomicina, é dose única. Dose única. Você pega um envelopezinho daquele, abre, bota num suco, miado e bebe, dose única. E a pivmecilina, não vamos nem prestar atenção, porque não tem no nosso meio. Vamos lembrar que nitro e fosfomicina não pode ser usado na suspeita de pielonefrite ou prostatite no homem. Porque uma coisa importante, fundamental lembrar de antibiótico em infecção urinária é assim. Esses antibióticos que eu estou mencionando adquirem concentração urinária adequada para matar a bactéria. No caso de pielonefrite ou prostatite, eu preciso de concentração tissular do antibiótico. O antibiótico tem que entrar é que nem pneumonia. Eu preciso do antibiótico entrar no tecido pulmonar, no tecido renal, no tecido prostático. Enquanto que a infecção urinária de cistite simples, eu quero concentração urinária. A urina tem que ter uma concentração adequada do antibiótico. E essa concentração adequada mata a bactéria. Tá? Como a nitrofurantoína e a fosfomicina não conseguem atingir concentração tissular, eu não posso usar para tratar nem pielo, nem prostatite. E também vamos lembrar, algumas, por exemplo, no caso da nitrofurantoína, se tiver insuficiência renal, evidente, né? Que aí você não pode usar. Já falei várias coisas disso aqui. Vamos lembrar que a resistência de Escherichia coli ao fluoroquinolone é 10 vezes maior em relação à fosfomicina. E vamos lembrar que o fluoroquinolone, que eles estão aqui embaixo como segunda linha, né? Alternativa é a segunda linha, eles são importantes em outras infecções, além da infecção urinária. Agora, a fosfomicina e nitrofurantoína é só para infecção urinária. Então, de preferência, usar aquilo que é o mais adequado só para infecção urinária. De preferência, portanto, vamos usar sulfametoxazol trimetroprima. Se não puder usar,
que foi usada recente, ou tem alergia, aí vocês vão usar nitrofurantoína ou fosfomicina. Se tiver contraindicação, aí sim, eu vou para os antibióticos de segunda linha, que pode ser um fluoroquinolone ou um beta-lactam. Especialmente o beta-lactam, deixar para o final. Vamos usar de preferência um fluoroquinolone. Segunda linha. Okay? Vamos lembrar que em 16 foi aquele aviso do FDA dos sérios efeitos colaterais do fluoroquinolone, envolvendo tendões, músculo, articulação, sistema nervoso central e periférico, coração, a gente sabe hoje, potencialmente permanente, que excede o benefício. Não só para a infecção urinária, como também para a sinusite aguda, exacerbação de bronquite, né? Então, é segunda linha hoje. Não só para a infecção urinária, como para essas outras infecções. E a cistite não complicada no homem? Eu disse que, em princípio, é complicada, né? É rara. A clínica é o mesmo, disúria, polaciúria, urgência, dor suprapúbica, né? Agora, prostatite deve ser considerada em qualquer homem com sintoma recorrente de cistite ou acompanhado de dor pélvica ou perineal ou febre. Então, disúria e polaciúria já vem com dor perineal ou febre e calafrio, já é complicada, não é? Não complicada. Né? Uretrite deve ser considerada em homem sexualmente ativo. E fator de risco inclui aí sexo anal insertivo e ausência de circuncisão. Mas é assim, é raríssima. Eu falei para vocês lá no início, 1 para 50. Então, pode ser que até que apareça uma cistite não complicada no homem, mas é rara. Okay? E nesse caso, aqui sim, eu posso tratar com sulfametoxazol, trimetroprima ou um fluoroquinolone. Eu tenho o risco aqui de ter prostatite associada. Eu não posso correr esse risco. Então, eu sou obrigado a tratar com antibiótico que vai ter concentração tissular adequada. Então, eu vou dar sulfametoxazol, trimetroprima, ou eu vou dar um quinolone, um fluoroquinolone. E a complicada? É aquela associada com sinais ou sintomas que sugerem extensão da infecção além da bexiga. Tá vendo? Hoje o critério é esse. Então, febre, calafrio, cefaleia, sudorese, mal-estar, náusea, vômito, dor lombar localizada, às vezes no flanco, no abdômen, punho e percussão lombar dolorosa, quando atingiu a cápsula, vamos lembrar, dor pélvica ou perineal no homem, já está na próstata, né? Vamos lembrar que eu posso começar a infecção urinária pielo sem sintoma urinário prévio em até 20%. Ou seja, eu não passei por aquela fase de disúria, polaciúria, urgência, para depois evoluir para pielonefrite. Não é? Em até 20% eu não tenho isso. Eu começo direto com pielonefrite. Então, quais são esses fatores complicados que a gente vai atrás dele? Anormalidade anatômica ou funcional, já falei para vocês da obstrução prostática, né? Litíase, então vamos ver. Funcional seria especialmente a bexiga neurogênica, não esvazia direito, o refluxo do verso lateral, fístula urinária, mas é a coisa mais rara, né? Qualquer infecção adquirida no hospital, sempre adquirir infecção urinária no hospital é complicada. Só para mostrar que a sonda é a grande causa e é responsável por 40% de todas as infecções hospitalares, levando em consideração tudo, infecção urinária, a infecção da ferida operatória, infecção respiratória e parará. Ó. Olha aqui, ó. Quase 40% das infecções hospitalares são por sonda vesical. Então, a sonda vesical tem que ser usada no hospital com critério, técnica de asepsia, porque é a grande causa de bacteremia por gram-negativo e choque, que tem alta mortalidade, a gente sabe. Instrumentação ou cirurgia urológica, claro, tubo de nefrostomia, estento uretral, de derivação, qualquer coisa que você interfira no trato urinário. Entrou no trato urinário, a chance da bactéria entrar é muito grande. Paciente imunodeprimido, né? Diabético, gravidez. Diabetes, só para lembrar, epidemia global, quase 500 milhões de pessoas. Infecção é 10 vezes mais comum no diabetes e com maior risco, portanto, de pielo de lesão renal. É mais complicada também, incluindo pielo e enfisematose. Enfisematosa é quando você vê ar no trato urinário. Sempre que você vê ar no trato urinário, é alguma bactéria produtora de gás. Usualmente é complicada, né? Pode evoluir para abscesso renal, para papilite necrotizante. O risco de bacteremia 4 vezes maior e mortalidade 5 vezes. Usualmente bactérias mais resistentes a múltiplas drogas e, claro, o custo do sistema de saúde. Por isso que eu falei lá naqueles 5 a 7 dias, que alguns acham que 3 dias para o diabetes não é o suficiente, que a gente pega um diabetes, mesmo com cistite não complicada,
e deve tratar talvez 5 a 7 dias, está aí a explicação do porquê. Quando é que eu suspeito ou investigo a complicada? A maior parte dos homens, já mencionei, qualquer infecção no hospital, criança, porque 20 a 50% é associado com refluxo. Tratei de maneira adequada e não respondeu depois de 48 horas. O paciente que é tóxico inicial. Tóxico, o paciente chegou com febre, hipotensão, tóxico, pielonefrite, talvez associado com obstrução, defeito anatômico, né? História de infecção urinária na infância, sugere refluxo, infecção de repetição. Bactéria que não é coliforme, eu faço uma cultura numa infecção, cresce pseudomonas, cresce borrelia, qualquer coisa, qualquer outra bactéria estranha, não é o comum, né? Ou então bactéria toda com resistência. Resistência. É gente que já teve infecção e já usou muito antibiótico, né? Aí as bactérias adquirem resistência. Pielonefrite não é uma infecção urinária de repetição, ao contrário, como é a cistite, nós vamos ver aqui de repetição. Tá? Então, tem história de pielonefrite? Opa, pode ter algo por trás, né? E só lembrando que a infecção pode ser, às vezes, assintomática ou insidiosa, especialmente na criança e no idoso. Aqueles sintomas de dor abdominal vaga, a criança não quer se alimentar, o idoso começa a ficar meio retraído, enfim, começa a suspeitar que tem alguma coisa por trás, porque às vezes não tem sintoma. Às vezes acontece. Então, na conduta, já disse, se mulher reprodutiva, sempre fazer teste da gravidez, sempre obter cultura antes de iniciar o tratamento empírico, hemocultura na presença de sepsis ou doença severa. Se chega alguém para vocês com infecção urinária, 40 graus de temperatura, calafrio, faz hemocultura. A chance de pegar que já está com bacteriemia é grande, né? Então, você pode pegar uma Escherichia coli, um proteu já na corrente sanguínea. E aí vai investigar o porquê que pode estar complicada. Né? Na presença de sepsis ou choque, na suspeita de litíase, na suspeita de obstrução. Complicada. Tem que ter alguma coisa para justificar isso. Né? Como é que eu vou avaliar? Imagem. Então, aquele com doença severa, não respondeu depois de 2 ou 3 dias. História de episódios de pielonefrite, que vocês não é o comum. Para ter pielo, pode ser que tenha um fator subjacente que está propiciando a infecção, né? Litíase, obstrução. Então, está lá, anormalidade anatômica. Ou para saber se já tem complicação. Abscesso renal, perirenal, pielonefrite, enfisematose. A gente vê isso no exame de imagem. A tomografia, evidentemente, o exame de escolha, né? Depois o ultrassom. E, na suspeita de refluxo, cistografia miccional, para ver o refluxo. E, se for suspeita, por exemplo, uma bexiga neurogênica, vocês vão ver com a urologia, você faz a urodinâmica para fazer o diagnóstico, né, dessa complicação. Quando é que é interno? É a mesma coisa que você faz quando aparece alguém com pneumonia para vocês. Tem alguém na emergência, tosse, catarro, faz um raio-x, está lá com pneumonia interna ou não interna. Né? Instabilidade hemodinâmica. No caso do trato urinário, a normalidade estrutural é mais comum no homem, obstrução, diabetes, imunodepressão, litíase com obstrução, gravidez, grávida com pielo interna, intolerância ao tratamento oral. Né? Sempre coletar a urina para fazer o TSA, que o tratamento é empírico inicial, que pode ser mudado de acordo com a bactéria que crescer e com a suscetibilidade ao antibiótico. Né? Sempre iniciar. Se eu vou internar, é porque eu vou dar remédio intravenoso. Então, eu posso dar, então, eu vou fazer um tratamento intravenoso parenteral, depois que melhorou, controlei a infecção, eu vou dar oral, né, para completar, às vezes, 10, 14 dias. E posso mudar ou não, de acordo com a resposta clínica e com a cultura. O que eu faço? Ambulatorial, ou seja, não há indicação de internação, é pielo, o que eu vou fazer? Empírico, antes do resultado da cultura. Primeiro, o paciente tem baixo risco de resistência para toxicidade para fluoquinolone. Lembra aquilo que o FDA falou dos efeitos tóxicos? Então, vale a pena correr o risco ou não? Aí eu vou começar uma droga oral, que usualmente é fluoquinolone. Se, no entretanto, na comunidade que vocês trabalharem, já há resistência a fluoquinolone maior do que 10%, eu dou inicialmente uma dose única parenteral, intramuscular ou intravenoso, de um agente de longa duração. Eu vou fazer ceftriaxona, vou fazer um ertanepen, ou vou fazer um aminoglicoside, ou gentotoba. Tá? Dá antes, e depois continua em 5 a 7 dias com o fluoquinolone. Tá? Se a comunidade de vocês já está em resistência a fluoquinolone com mais de 10%.
que deve estar chegando, precisou muito fluoquinolone. Agora, se o paciente tem alto risco, não deve usar fluoquinolone, eu também administro parenteral, aqueles antibióticos que eu mencionei, e aí vou dar outro tipo de antibiótico que não quinolone. Tá? Vou dar, então, sulmetoxazol trinitrotoluprima, amoxiclovulanatos. Aqui são algumas sugestões. Tá? Sempre pode se modificar de acordo com a urocultura obtida antes de fazer o tratamento. Então, eu botei isso aqui no gráficozinho. Tratamento empírico. Risco baixo para efeito adverso fluoquinolone. A resistência já é maior do que 10% da comunidade. Eu começo com parenteral em dose única e sigo mais oral durante as 7 dias, ciclo ou leve. Se a resistência da comunidade é menor do que 10%, eu não preciso fazer isso. Eu vou direto para o quinolonônico durante 5 a 7 dias. Se tiver alto risco para efeito adverso fluoquinolone, eu começo com aquele parenteral que foi dado lá em cima e continuo com outro antibiótico não quinolone. Está vendo? Que eu já mencionei ali, as doses estão lá dentro. Quais são esses pacientes que têm risco alto ou risco baixo? Estão aqui. Então, paciente sob risco de efeito adverso fluoquinolone hoje, gestante e lactante, é absolutamente proibido. Idoso, eu mesmo tive uma sinusite uns anos atrás, e um colega meu, por acaso, olha, até foi ex-aluno meu, Leopoldo, está aqui um remédio para tu tomares em casa. Passou a ver, ele veio em casa, olhei o remédio, a fluoquinolone. Não tomei. Não tomei. Eu já tenho quase 80 anos de idade, quase não vou tomar fluoquinolone. Portadores de aneurisma da aorta ou com fatores de risco para aneurisma. Tem sido escrito muito essa complicação. Então, idade avançada, doença aterosclerótica, hipertensão não controlada, Marfan. Quem já tem QT prolongado, que é uma das complicações de quinolone. Portadores ou sob risco de tendinopatia ou neuropatia. Crianças em geral, pelo risco de toxicidade musculoesquelética e portador de miastenia graves. Então, isso aqui contraindica hoje o uso de fluoquinolone. Então, não vou usar fluoquinolone, vou dar uma dose parenteral única de um antibiótico de longa duração e depois vou completar 1 a 14 dias com outro antibiótico. A dúvida hoje, dos 7 ou 14 dias, está sendo cada vez mais reduzido. Tem vários trabalhos mostrando hoje que se você tratar uma pneumonia uma semana, responde igual 10 dias ou 14 dias. Então, se for possível tratar qualquer infecção com uma semana só, em vez de 10 ou 14, você reduz a chance de criar resistência ao tratamento antibiótico. E quando eu tiver que colocar o paciente no hospital, só que é uma infecção complicada, leve ou moderada, sem risco de bactéria multiresistente. É a história, fatores de risco que vão dizer isso para vocês, vão orientar para vocês. Né? Então, eu tenho uma série de antibióticos que eu posso usar. Eu vou usar antibiótico de largo espectro, sempre intravenoso, e depois passar para oral mais tarde, né, daqueles que eu posso usar oral, até completar 10 ou 14 dias. Se for bactéria multiresistente, por exemplo, eu já entro com chumbo grosso para matar de tudo. E bactéria resistente ao trato urinário é difícil, às vezes, de erradicar. Okay? Se for agora uma infecção hospitalar severa, por exemplo, doença crítica necessitando de UTI ou associado com obstrução, eu já tenho que dar um antibiótico, uma vancomicina, mais um carbamazepino antipseudomonas, não é? Ou não é? Imepenem, ou meropenem, ou loropenem. Eu sou obrigado a fazer a associação, né? De vancomicina mais um desses antibióticos. Aqui eu tenho que aumentar o espectro, né? Okay? Se a doença é crítica, eu tenho assim além desses, eu vou mostrar para vocês mais 2 tabelas de antibióticos hoje disponíveis para tratar esse tipo de infecção. Então, a importância da infecção complicada, especialmente naquela associada com obstrução, sepsis ou adquirida no hospital, que é o paciente que tem uma chance alta de bacteremia por gram negativo, choque séptico e mortalidade. Então, olha os antibióticos que têm sido desenvolvidos, que tem no mercado, alguns não tem no mercado brasileiro ainda, já estou mencionando alguns deles. Inclusive, a primeira aminoglicoside, que não saía há muitos anos, apareceu agora a plazomicina, e uma cefalosporina de 4ª geração, o Siderocol, que também foi, ou mais o imerpenem, o ertapenem, e assim por diante. Então, aqui são só sugestões, evidentemente vocês não precisam saber isso, até eu não sei de cabeça, é para consulta. Está lá, olha, tem infecção severa aqui, vem a cultura, olha, é resistente a isso, isso, isso. O que é que eu posso dar? Vou dar isso, isso.
Não é só para infecção urinária, os antibióticos, evidentemente, né? São para infecções gram-negativas ou infecções sérias em várias partes do organismo. Mas como a infecção urinária é uma causa importante hospitalar, de bacteremia, né? A gente tem que ter esse espectro de tratamento para a infecção urinária. Pode complicar a infecção urinária? Claro. Sepsis, ó, é a causa mais comum de bacteremia por gram-negativa e choque séptico, que tem uma mortalidade de 80%. Né? Pode dar abscesso perirenal renal, usualmente associado com a normalidade anatômica e obstrução. Então, indivíduo que tem uma obstrução, faz hidronefrose, faz pielonefrite, a chance de fazer um abscesso perirenal, né? Ou fazer até um abscesso renal, inclusive. O diabético pode evoluir para necrose papilar. Nós vamos ver depois que infecção crônica de repetição pode levar à formação do cálculo coraliforme. Né? Pielo crônica na criança com refluxo. Toda unidade de hemodiálise infantil que vocês forem, vai ter criança com história de refluxo, infecção crônica no refluxo, que levou a pielo e a doença renal crônica, que é o que está lá embaixo, doença renal crônica. Ok, eu vou dar a primeira paradinha aqui. São 10. Eu preciso de mais... Vamos adiante, porque depois eu dou uma paradinha para a infecção urinária na gravidez. Aqui é aquela infecção... Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui? Tratamento da cistite simples ou da piel? Infecção complicada. Infecção complicada. Veja que eu não falei de prostatite ou de outras coisas, porque a urologia vai fazer o tratamento, vai fazer a orientação para vocês. Mas, em parte, serve aquilo que eu falei ali de quinoloônico, não quinoloônico, né? Pode usar ou não pode usar como tratamento de primeira linha. Nós somos atualmente em 58, está ótimo. Então, a infecção urinária de repetição na mulher, esse gráficozinho eu peguei na internet, que eu achei excelente, né? Todas as mulheres, esse de volta. 50% em azul terão infecção durante a sua vida, já mencionei. Essa aqui, ó, 20% em verde, terão um segundo episódio. Tá? 30% dessas terão ainda um outro episódio. E 2,4% de todas as mulheres terão infecção urinária frequente. Esse é o nosso alvo. Então, a definição como 2 ou mais infecções em 6 meses, ou 3 ou mais infecções em 1 ano, cistite. Infecção aqui é cistite. Okay? Documentar a apocultura e na ausência de qualquer normalidade estrutural, funcional e exame pélvico negativo. Para afastar a possibilidade de síndrome uretral aguda. Okay? A grande maioria é reinfecção, não causa dano renal e não requer investigação. Ocasionalmente recaída, mas é raro. Tem fator genético ou biológico, incluindo história familiar. Falei lá no início, né? Tem fatores comportamentais importantes, a frequência do coito, sexo anal, uso de espermicida ou diafragma, primeira infecção muito cedo, que sugere já uma suscetibilidade maior à infecção urinária, né? E hoje tem uma série de estratégias que eu também fiz um gráfico diferente esse ano. Tem estratégia sem antibiótico, tem a profilaxia antibiótica e tem hoje estratégias experimentais. As estratégias sem antibióticos são mudanças comportamentais, tratamento antiadesivo bacteriano, antisséptico oral, estrogênio tópico e imunomodulação. Na profilaxia antibiótica, nós vamos ver profilaxia contínua, profilaxia pós-coito ou autotratamento intermitente. E estratégias experimentais hoje, o microbiota e o bacteriófago. Então, mudança comportamental. Ingestão de água. Tem um trabalho recente que comprovou que é verdade aquilo que se dizia, ingere bastante líquido. Mas o que é ingerir bastante líquido? Pelo menos mais 1.500 além daquela diurese normal, que seria no mínimo maior do que 1.200. Então, assim, nesses casos, é aquela mulher que bebe pouco líquido, ela tem uma diurese, às vezes, baixa, menor que 1.200. Nesse caso, você pode reduzir a reinfecção em 50%, aumentando mais 1.500. Então, seria no mínimo 1.200 mais 1.500. Urinar 2,5 por dia. Né? Seria ótimo, bastante líquido. Contracepção, evitar o uso de espermicida, inclusive camisinha impregnada. Tem várias camisinhas hoje que já tem impregnada com espermicida. Isso altera a flora intestinal, a flora vaginal, desculpe. E afetou a flora vaginal, a bactéria patogênica entra ali e consegue causar infecção. Abstinência sexual e evitar sexo anal. E é razoável sugerir micção pré- e pós-coito e higiene genital, não retardar a micção e usar o papel higiênico da frente para trás
embora faltem RCT. É Randomized Control Trial, né? É assim, toda mulher é ensinada que você deve usar o papel da frente para trás para não trazer bactéria de trás para frente. Mas não tem nenhum trabalho que mostre que isso é verdade. Ou seja, não é contaminação grosseira, não é contaminação fecal que é trazida pela fralda ou pelo papel higiênico. Tá? É uma fixação, uma aderência da bactéria na mucosa urogenital. Agora, é razoável, vai transar antes de esvaziar a bexiga, transou depois de esvaziar a bexiga. Se porventura entrou uma bactéria, a bactéria é expelida com fluxo urinário. Né? Então, é razoável sugerir isso para o paciente, embora não tenha evidência científica. Então, fatores que aparentemente não predispõem: higiene urinária adequada, o padrão do uso do papel higiênico, o uso de ducha ou banheira, o uso de tampão ou o tipo de calcinha. Uma época se falava, não pode ser calcinha de nylon, tem que ser uma calcinha de algodão para respirar. É bobagem. E sem antibiótico. Tratamento adesivo. Vocês sabem, na moda está o cranberry, né, que é o oxicoco. O cranberry tem substâncias que inibem a aderência, tá vendo? Especialmente a Escherichia coli. E também tem ácido hipúrico, que é bacteriostático. Então, é razoável você sugerir para alguém, use o cranberry, tem suco, tem cápsula, né? E faz esse tratamento. Mas, assim, vai usar isso todo dia? Em determinado período? Mas pode ser feito. Tem muita gente que faz isso hoje. Tem a demanose oral, satura as estruturas bacterianas de aderência, como pili e adesinas, mas os estudos ainda não são convincentes. Tem um glicosaminoglicano intravesical, está vendo? Que restauraria as áreas de mucosa alterada e evitaria a aderência bacteriana, mas ainda é experimental também. Mas é a possibilidade que no futuro apareça alguma coisa que possa evitar, está vendo? É aderência bacteriana, antiaderência. Se a bactéria não adere na mucosa urogenital, não tem como ela proliferar ali dentro. Tá? Antisséptico oral, já existe, a metenamina. Uso profilático a longo prazo, usualmente em associação com vitamina C. Embora sem eficácia confirmada, algumas mulheres relatam benefício clínico e boa tolerância, e não é antibiótico. Tem uso usado em plantas que tem saída, eu coloquei isso aqui, a gente tem que acreditar que algumas dessas coisas funcionam. Né? Uma delas é a tal de uva urcina, contém arbutina, que sofre hidrólise quando ingerida, liberando hidroxiquinona, que é o principal componente séptico. É eliminado na urina e talvez elimine a bactéria. A raiz forte é outra, e o tal de nastúrcio, que é uma planta chamada 5 chagas. Chazinho disso aí. Estou só mencionando com possibilidade de uso, né? Que seria uma maneira de você fazer a profilaxia sem ter que usar antibiótico. O uso de estrogênio tópico, sim. O estrogênio tópico da mulher pós-menopausa é básico. Pode ser sob a forma de anel, tem comprimido, tem creme, né? É aconselhável, entretanto, referir ao ginecologista para avaliação do risco de neoplasia e a dosagem adequada. Efeitos colaterais são sangramento vaginal, desconforto local e um certa leucorreia. Age normalizando a flora vaginal e lactobacillus. Ou seja, na mulher pós-menopausa há uma atrofia da mucosa urovaginal. E o estrogênio tópico restauraria essa mucosa e, portanto, eliminaria a bactéria. Tem lógica. E funciona, que é uma beleza. Olha lá, reduz em 95% na pele ou pós-menopausa. Extremamente eficiente. Mas faz esse tratamento em conjunto com o ginecologista, né? Porque você não quer usar estrogênio e tem essa relação com o câncer do colo uterino. Imunomodulação é outra possibilidade. Só que, assim, todos os estudos até agora, depois de 6 a 12 meses, perdem o efeito. Urvaxon aí é o único que tem no Brasil. É um extrato de vários sorotipos de Escherichia coli, mortas pelo calor, para estimular a imunidade inata. Você daria isso para a pessoa, né, oral, mas depois de algum tempo não funciona. Tem outros que no Brasil não tem ainda. Mas pode ser que apareça depois, né? O Strovac, por exemplo, injetável, e tem também o Autoimmune Spray sublingual, de 4 espécies inativadas. Estão tentando. Estão tentando para o quê? Para não ter que administrar antibiótico. E a administração pode ser contínua, pós-coito ou autotratamento. O contínuo é assim, você já teve 2, 3 infecções naquele ano. Eu vou tratar a infecção aguda, vou fazer uma cultura uma semana depois, a cultura veio negativa, aí eu vou dizer, agora começa a tomar esse remédio. O que eu posso dar? Então, aqui, ó,
nitrofurantoína, sulfametoxazol, trimetroprima, cefaclor e fosfomicina. Você toma meio comprimido ao deitar ou 3 vezes por semana. Sulfametoxazol também ao deitar ou 3 vezes por semana. O cefaclor não, tem que ser o meio comprimido ao deitar. E fosfomicina, 3 gramas a cada 10 dias. Então, são possibilidades de você usar e vai fazendo o tratamento durante pelo menos 6 meses. Metade dos pacientes já reverte ao padrão anterior e não tem infecção de repetição. Reduz a recorrência em 85% a 95%. Só que tem toxicidade, a nitrofurantoína, especialmente pulmonar, tem resistência bacteriana, candidíase vulvovaginal e oral é mais comum, quem toma antibiótico a longo prazo, né? Tem risco de infecção por Clostridium difficile e disrupção do microbioma intestinal. E a gente sabe que o microbioma hoje é implicado numa série de doenças crônicas, né? Metabólica, cardiovascular, gastroenterológica. Então, a gente usa porque às vezes precisa usar, mas pelo menor tempo possível, no mínimo 6 meses. Tem pacientes que precisam 1 ano inteiro fazendo a profilaxia com antibiótico diário, para poder reverter o padrão anterior. Às vezes não tem outro jeito. Quando a mulher tem uma história clássica de infecção urinária 24 a 48 horas depois do coito, você faz o tratamento antes ou máximo 2 horas depois do coito. Então, vai transar, toma uma meia baguinha antes ou até 2 horas depois. Nitrofurantoína e cefaclor, preferentemente, ou sulfametoxazol, trimetroprima. Então, não precisa tomar todo dia. Transou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, toma 2 ou 3 vezes por semana. Ou 1 vez por semana, 1 vez por semana. Ou então você faz um autotratamento intermitente baseado no teu sintoma. Você conversou com a paciente, né? Hoje em dia é mais fácil, você já pode dar a receita ou faz a receita digital. Né? Só que essa paciente, você disse, começou disúria e polaciúria, começa a tomar o antibiótico 3 dias. Só que, se ela tiver outros sintomas, por exemplo, dor lombar, febre, leucorreia, será que ela está com pielo? Será que ela está com síndrome aguda? Será que ela está com atraso menstrual? Que pode estar grávida e não pode tomar aquele antibiótico que eu já dei? Está com um novo parceiro sexual? Será que não é uma síndrome aguda? Pegou uma DST? Inicia logo depois dos sintomas e são aqueles agentes da primeira escolha alternativa, igualzinho, aquele que eu falei em cistite para dentro. Então, só vai tratar o episódio. Eu tenho episódio hoje, eu estou agora em começo de maio, então, episódio de cistite agora, tratei. Só vou ter o próximo em agosto. Aí, quando tiver o próximo em agosto, eu vou tratar. Aí eu tive um outro em dezembro, eu vou tratar o outro em dezembro. É outra possibilidade. Vai fazendo cada tratamento de cada episódio. Tem ainda agora a prevenção baseada no microbiota, que são os probióticos orais. Os mecanismos incluem o bloqueio da aderência, a geração de água oxigenada, né? Aqui, ó, H2O2, microbiocida, e indução de síntese de citocina anti-inflamatória. Tem o lactobacillus crispatus intravaginal, para normalizar a flora. Transferência do microbiota fecal, está se usando cada vez mais. E o bacteriófago, que seria um vírus que replica e infecta a bactéria. Assim, a maior parte desse aqui está ainda experimental. É só vocês saberem que se trabalha muito em infecção, né, infecção na mulher, para tentar evitar essa infecção de repetição. Ok? E talvez até no futuro alguma vacina, outra, alguma coisa que você possa bloquear a adesina. É a adesina da Escherichia coli que provoca aderência. Se eu bloquear isso aqui, ó, um bloqueador do receptor da adesina, é uma possibilidade. Ok, vamos. Como eu disse, aquilo eram 10 minutos, deu 12 minutos. Eu posso dar uma paradinha aqui. A gravidez eu preciso 15 minutos. Talvez menos. 15 minutos para a gravidez. Porque depois nós temos a aula ainda de litíase. Vocês querem dar uma paradinha? Ou mais 15? Aí eu acho que pode fazer esses 15 minutos. Vocês querem parada, Raça? Ou querem continuar? Alguém no chat aqui, pode ser. Uma disparada, outra diz pode ser. Vamos lá. Eu quero mais opiniões aí. Vamos dar a opinião aí, o que vocês vão fazer? 15 minutos? Esperar 15 minutos? Pode ser barato. Então vamos fazer um intervalo, professor. Intervalo. Um já disse pode tocar direto. Por mim pode seguir. É difícil, paradinha. Então é o seguinte, paradinha 10 minutos. Pronto, está resolvido.
Beleza. 10 minutos? 10 minutos só, hein? Não é 15, não. Vamos dar uma paradinha de 10 minutos, porque é coisinha rápida. Então, o meu relógio são 2h05, 2h15, a gente termina essa e logo em seguida vai para a litígio. Beleza, Tá? então, professor. Então, Beleza.